Você sabe como essas animações do Cult of the Lamb são feitas? Não fiz parte da equipe de produção, mas consigo mostrar o processo de criação e quais etapas são cruciais para o resultado final competente. Então, vou passar por todo o processo que eu utilizo para criar essas animações, que são bem parecidas, aí você vai entender como é o princípio e como eu geralmente penso. Esse vídeo não vai ser um tutorial, porque o programa que eu utilizo, o Spine 2D, é relativamente extenso e eu não vou fazer uma aula de horas aqui, mas ele é geralmente usado para jogos e alguns emotes. Algumas pessoas o chamam de criador de idle ou idle animations. Mesmo ele não servindo só para isso, contudo, provavelmente essa é a sua maior competência. Bom, obviamente para ter o que animar, temos que ter algo para iniciar. Então a primeira fase é o sketch. Aqui eu poderia estar focado em fazer algo que pudesse ter várias camadas e peças que possam se mexer, mas a verdade é que no começo eu pouco me importo com essas coisas, já que o estágio inicial de qualquer desenho não pode ter tantas travas. O que eu tenho que me focar aqui é na quantidade de informação que a silhueta vai entregar, já que uma animação onde a silhueta é visivelmente imóvel dá mais essa sensação de dinamismo. Tanto que a galera que faz essas animações do YouTube, tipo Psycho, sei lá, colocam só um wiggle para parecer um pouco mais vivo. Depois a gente ajeita os traços e deixa o desenho mais agradável para quem for animar. No caso, eu mesmo. Então eu deixo algumas coisas fáceis para isso. O importante é não deixar nada muito desleixado. Coisas sem formas ou muito abstratas e com edits muito softs são terríveis para o Spine 2D. É comum esse recurso no concept e podem até fazer com que a audiência pense ou imagine em alguma coisa, mas para o animador, a última coisa que você pretende é causar confusão. Eu optei por esse estilo de pintura para dar match com o Cult of the Lamb. Nesse projeto eu vou animar meu gato como se fosse para um jogo de verdade. Na lore que eu crio aqui na minha casa, o Madruguinha, anteriormente conhecido como Dom Ramon, é o responsável por toda a calamidade que acontece na Terra. Deixando claro novamente, o Spine 2D, mesmo que pareça fácil, tem um nível de complexidade um pouco alto. Claro que para coisas simples ele é bem fácil, mas para as artes como a do Vrihead, ou seja lá como se pronuncia, é impressionante ver a quantidade de esforço empregada para ter apenas alguns segundos de animação. Por exemplo, eu peguei uma mentoria com o Ricardo Bueno e fez diferença tanto para a qualidade como pela velocidade nos meus processos, já que para o dia a dia de um estúdio, a produtividade é algo muito importante. Assim, como deixar a sua animação um pouco mais fácil para que outras pessoas possam lidar com as suas peças no futuro. Enfim, com a arte na mão, chegou a segunda coisa mais chata de se fazer nesse processo, que é a etapa de recorte. Esse momento é muito importante. Nele é definido qual partes realmente vão ser animadas, quais delas vão sofrer torção ou vão ter que ser separadas do modelo, ou se dá para pertencer tudo à mesma origem, sei lá. Impossível mostrar tudo isso aqui ou ele se tornaria o vídeo mais chato do YouTube. Esse momento é crucial porque ele é meio que definitivo, porque na próxima etapa vamos meio que fixar o que foi feito até agora em um ponto de não retorno, a não ser voltar para esse ponto e reestruturar tudo de novo. Infelizmente é muito comum ficar voltando a esse estágio quando se está no início do aprendizado. Com o recorte em mãos, podemos dizer que inicia-se só agora a parte da animação. Aqui podemos separar em duas coisas distintas, a fase de criar malhas e a de fazer o rigging. Digamos que na primeira construímos como as coisas vão se distorcer e na segunda o que realmente vai se distorcer. Devem ter outras classificações, mas esse é um vídeo para descrever como eu costumo pensar. Enfim, para ajustar a malha o ideal seria fazer do zero. Sendo bem sincero, muito raramente eu tenho esse tempo para fazer as coisas do jeito que eu gosto. Então eu deixo essa parte inicial das malhas para o modo automático do Spine, mas eu ainda arrumo a fim de conseguir um melhor detalhamento. Depois disso eu faço os bones. Os bones no Spine é onde você realmente vai trabalhar na hora da animação. Não que você não possa animar a malha diretamente, mas eu nunca vi alguém trabalhando assim.
Então, se você posicionar os ossos, que são os bones, de forma errada, você vai estragar o processo e como a animação vai realmente se movimentar no final. É por isso que, de forma geral, para algumas coisas, seguimos um esquema muito parecido com o de ossos de fato. Mas claro, temos 206 ossos, não valeria a pena colocar tudo isso no programa, por isso trabalhamos de forma lúdica, já imaginando como a malha vai se comportar obedecendo essas partes. Mesmo esse processo precisa ter um pouco mais de atenção em alguns testes, porque, de vez em quando, temos resultados imprevisíveis. Os ossos de forma primária têm relação de parentesco, o que significa que um é pai do outro, assim os ossos filhos obedecem os ossos pais. Claro que poderia ser mais fácil, mas no programa temos essa relação entre ossos. Não valeria a pena entrar nas coisas específicas de cada um, mas tem como conseguir coisas realmente impressionantes usando elas. Com todas essas preparações, podemos finalmente ir para a animação. No sistema de animação encontramos duas formas de se trabalhar. Meus colegas costumam trabalhar nessa forma de chaveada. Contudo, por eu ter vindo do After Effects e do Premiere, prefiro trabalhar com essas curvas aqui, onde eu sinto que eu consigo fazer umas animações bem mais fluidas por ter mais controle de como as coisas vão se movimentar, e também consigo suavizar esses movimentos no detalhe. Aqui chegou uma parte chave, é importante saber exatamente o que vai animar para poder facilitar. Também pego umas referências e imagino mais ou menos o que dá para fazer com a malha e os ossos que eu fiz. Depois é só ter paciência para poder ver o trabalho se fazendo. Pode parecer maçante, claro, mas sempre que eu tenho trabalhos assim, eu penso na galera do YouTube Poop, que passavam dias fazendo vídeos de poucos minutos. Então meio que eu aceito gastar várias horas para ter um resultado de alguns segundos. Obviamente, quando eu faço as malhas e os ossos dos meus personagens, eu costumo pensar que não vou fazer apenas uma animação, mas deixo tudo organizado e elaborado caso eu precise reutilizar para fazer algo diferente no futuro. Para a animação eu gosto de sempre testar umas espécies de keyframes, porque assim eu penso que em determinado momento da animação ele estará naquela posição, então só vai restar imaginar como ele foi da posição base até a do keyframe. Desse jeito ficou pronto o sorvetinho. Pois é, basicamente é assim que eu faço as animações. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo que eu vou ler. E valeu!